boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre meningite. Quem tira as nossas dúvidas é o médico neurocirurgião Dr. Francinaldo Gomes. Me acompanha no programa de hoje. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre esse tema que foi muitíssimo pedido nas nossas redes sociais, que é meningite. Aproveite então essa oportunidade, faça a sua pergunta que ela vai ser respondida durante o tempo do programa aqui. Então o tema de hoje é meningite. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Você pode falar conosco ao vivo ou deixar sua pergunta com a produção, que ela chega aqui para nós da mesma forma. Também participar das nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias a gente se compromete a colocar o tema do programa por lá. O de hoje já está lá. Então comente fazendo a sua pergunta, escreva na nossa linha do tempo, ou então mande sua mensagem particular. Aproveite para curtir e compartilhar na minha página do Facebook também, que tem atualizações diariamente. Você está sempre informado sobre o que acontece no programa e através da minha página, que é uma página de curtir, que a gente consegue conversar depois de cada programa. E aí você sugere temas para as nossas próximas entrevistas, conta um pouquinho da sua história, para fazer as suas perguntas, me dizer o motivo pelo qual você quer aquele tema por aqui. Eu guardo essa informação e sua dúvida vai ser esclarecida na oportunidade que eu tiver um especialista aqui para falar conosco. facebook.com/Denise Luque. Dessa forma, eu tenho recebido várias mensagens, pessoas pedindo para eu enviar solicitação de amizade nos perfis dos telespectadores. Essa é uma página de curtir. Então, como é que você faz para se manter conectado aqui conosco e comigo depois de cada programa? Curta a página no Facebook. É só dar o seu joinha lá, o seu curtir, que a gente já fica conectado. O curtir significa e sinaliza para o Facebook que você tem interesse no conteúdo. E aí você fica despreocupado que a cada atualização nova você vai receber no seu feed de notícias. Se quiser ainda ativar as notificações do perfil, melhor ainda, porque aí você recebe em primeira mão as mensagens aí para você e o conteúdo das postagens. Aproveite, é pelo meu nome que você me encontra nas outras redes sociais também. No Instagram, @Denise Luque, muitas pessoas seguindo e curtindo as fotos por lá, mandando perguntas e comentários também. E através do Snapchat, Denise Luque, tudo minúsculo, sem espaço. É assim que você me encontra por lá também. É só adicionar e você pode aproveitar o mecanismo de mensagem também para fazer suas perguntas aqui para nós todos os dias. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Francinaldo Gomes, que é médico neurocirurgião e hoje vai explicar mais pra gente sobre meningite. Doutor, obrigada por ter vindo, eu sei que sua agenda é muito concorrida. Obrigada por estar aqui hoje, viu? Eu que te agradeço, Denise, pelo convite, é sempre um prazer participar aqui com vocês. E boa tarde, telespectadores. E vamos em frente aí, vamos tirar todas as dúvidas aí com relação à meningite. Perfeito. Nosso diferencial, eu sempre falo aqui, é o tempo que a gente disponibiliza para essa entrevista, né? Então, a gente consegue falar sobre um único assunto durante esse fim de tarde todo, né? Então, isso é que é muito legal, que a gente consegue abordar várias vertentes ali sobre o mesmo assunto, né? Vamos começar então, doutor. Explica pra gente o que é, afinal, meningite. Bom, meningite é um processo inflamatório, uma inflamação das meninges, né? As meninges são as membranas que recobrem o nosso cérebro, o sistema nervoso. Elas têm a função de proteger o sistema nervoso de agressores externos, como vírus, bactérias, alguns fungos. E quando esses agentes conseguem ultrapassar essa barreira, eles provocam uma reação inflamatória nessa região, que vai culminar com os sinais e sintomas de uma meningite. Que são?
Basicamente, 3 são os mais importantes. Primeiro é febre. Por se tratar de uma infecção, o paciente começa a ter febre. Depois começa a ter muita dor de cabeça, usualmente na cabeça inteira, e é uma dor de cabeça que não melhora com remédio. E o terceiro, que é o sinal que mais chama a atenção, é a rigidez de nuca. Porque essa inflamação na meninge, ela enrijece a musculatura da nuca, de forma que a pessoa não consegue fazer esse movimento de encostar o queixo no peito. Então essa tríade que a gente chama, ela é muito sugestiva de meningite. Existem outras doenças que podem dar, mas o telespectador tem que ficar atento a esses 3 sinais. Tá. A febre já sinaliza que tem algo errado no corpo, né? E aí eu fico imaginando, a gente sempre fala, quando a gente fala de qualquer tipo de doença, a gente foca crianças e idosos pelo sistema imunológico desses 2 grupos, né? Aqui também a atenção é maior para esses 2 grupos? Sem dúvida, Denise. A faixa etária em que a meningite é mais frequente é exatamente nos extremos de idade. Crianças pequenas, geralmente no primeiro ano de vida, e os idosos a partir dos 60 anos, são os mais vulneráveis. No primeiro ano de vida, doutora, eu fico imaginando a angústia, a aflição, e por que não usar essa palavra, o desespero dos pais com um diagnóstico desse, porque se é uma criança maior, ela te relata essa dor. Exatamente. Ela fala dessa rigidez, porque a criança é sempre muito ativa, vai notar que não consegue encostar o queixo aqui no peito, né? Como é que faz para uma criança, então? Precisa sempre suspeitar, tem que estar na hipótese do diagnóstico, ele tem que correr para o hospital. Tô pensando no leigo em casa, nossa, eu e você. Em casa, com uma criança com febre, ela não relata que tenha dor de cabeça, mas a febre também não cessa, né? Exatamente. E eu posso te dizer que o desespero não é só dos pais, é dos médicos também, porque principalmente dos pediatras, né, que é o grupo são os colegas que atendem essa criança, é muito difícil você realmente fazer o diagnóstico, assim, fazer o diagnóstico nessa faixa etária. Realmente, a palavra você falou aí, é suspeitar. Tem que estar no seu rol ali de prioridades a meningite, porque são característicos, a criança não sabe falar o que está sentindo, né? Então, muitas vezes, é realmente a forte suspeita que faz com que sejam feitos os exames necessários para se buscar o diagnóstico. Perfeito. Então, havendo a febre, a primeira coisa que os pais devem fazer é buscar o serviço de saúde, porque tem algo errado. Você falou da prevalência no primeiro ano de vida, né? Nos idosos também pode haver uma dificuldade em relatar, dependendo da condição de saúde já desse idoso. Sim. Pode haver uma dificuldade em relatar. Com certeza. Né? E o idoso, ele tem uma particularidade também. Às vezes, o único sintoma que ele apresenta é uma confusão. Ele fica desorientado, ele não fala coisa com coisa, então ele não dá aqueles sinais clássicos, entendeu? Às vezes é simplesmente uma pessoa que estava de um jeito e depois começou a ficar confusa, não sabe onde está, não sabe que dia que esquece o nome das pessoas e às vezes, isso, claro, juntando com um quadro febril, já chama atenção para um quadro de meningite, por exemplo. A gente vai falar de como é feito esse diagnóstico e de quais são as consequências e até explicar se tem algum motivo para elas, mas já que a gente falou das crianças até 1 ano de idade, nessa dificuldade às vezes de você... Tem gente que não tem acesso, né? Todos nós deveríamos ter acesso, fácil acesso à saúde, mas às vezes é muito difícil. Eu quero saber se o tempo... Se é uma luta contra o tempo aí. Então, quando se trata de meningite, que até então você não sabe, deixou pra lá. Então, viu que estava com febre, estava medicando, mas os dias foram passando. E o que pode acontecer? Estou focando na criança aqui, porque ela não vai relatar nada, né? Então, ela não... Exatamente. Você não vai ver confusão nenhuma, né? Nada. Às vezes é só a febre. E a criança que chora muito, né, que está com febre, está muito chorosa, está muito irritada e já chama atenção. O tempo, Denise, é fundamental. Tá? A meningite é um quadro grave, ela é uma emergência neurológica, né, porque o índice de mortalidade é alto e
quando muitas vezes a pessoa não morre, ela tem risco de ficar com muita sequela. Então ela é considerada uma emergência para o médico, né? Ele atende como sendo um atendimento de emergência. Então o tempo, ele é fundamental aí. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, instituído o tratamento, melhor é o prognóstico da criança ou do paciente que está com os sintomas. Então os pais não devem perder tempo, né? Pode não ter sequela alguma, é isso? Exatamente. A ideia é essa, né? Exatamente. Não ter sequela alguma. Se o tratamento for feito logo, se o diagnóstico for feito rapidamente, instituído o tratamento, aí as chances são muito boas de uma recuperação satisfatória. Doutora, a gente tem mais de um tipo de meningite, então? Existem vários tipos de meningite, tá? As principais, né, são as meningites bacterianas, aquelas causadas por bactérias, né? As meningites virais, causadas por vírus, claro, e as meningites causadas por fungos, que são mais raras, né? Então são essas três as principais tipos de meningite que a gente comumente vê. Dessas três que são as mais comuns, qual que é a mais grave? A meningite bacteriana, com certeza, ela é mais frequente e mais grave. A meningite viral costuma ter um prognóstico bom e raramente deixa sequela. E as meningites fúngicas, elas também são graves, mas são muito raras. Geralmente, quando vêm, elas vêm numa pessoa que já é imunodeprimida, que já tem algum problema no sistema imunológico, que facilita com que ela tenha uma infecção por fungo. Era exatamente isso que eu perguntei. De repente, a criança, e aí nós focamos nas crianças e nos idosos, mas meningite pode acontecer em qualquer faixa etária, né? A pessoa já está debilitada por algum processo, ou uma doença crônica. Abre as portas para uma doença como essa? Exatamente, né? Pessoas que têm doenças crônicas, como por exemplo, o próprio diabetes, né? Uma doença crônica que diminui a capacidade imunológica, que é uma doença muito comum. Doenças em que a pessoa tem que tomar imunossupressor, como por exemplo, alguns tipos de reumatismo, alguns tipos de câncer, né? Que a pessoa faz quimioterapia. Então, nesse período, então... Fica mais suscetível. Infecções de uma forma geral. Sim. E, claro, a meningite também. Então, esse grupo que a gente fala, né, que é um grupo de pessoas imunodeprimidas, tem que ficar mais de olho ainda a qualquer sinal, porque pode ser acometido. E um detalhe importante, viu, Denise? Os imunodeprimidos não costumam ter febre. Porque a febre é exatamente a resposta do sistema imunológico contra a infecção. Resposta. Então, se eles não têm o sistema imunológico pleno, funcionando, eles usualmente não manifestam a febre. Então, a suspeita tem que ser maior ainda. Se houver confusão, se houver dor de cabeça, se houver vômito, já chama a atenção não esperar ter a febre. Você falou do vômito e me parece que tem uma característica do vômito também, não tem? Costuma ter, chama-se vômito em jato, que é aquele vômito que não é precedido de náusea e não está relacionado à ingesta de alimento, né? Então a pessoa não tem enjoo nenhum, ela simplesmente vomita. E é bastante vômito, uma coisa assim exuberante. Por isso que chama vômito em jato. Perfeito. Agora não dá para ficar esperando de repente um sinal, depois o outro, né? Precisa de um isolamento, porque de repente alguém na sua família teve meningite ou dias depois que você visitou esse parente, ele foi diagnosticado com meningite. Isso gera uma preocupação? Depende muito da causa da meningite. A princípio, quando você não tem a causa ainda, todo paciente tem que ficar isolado, porque você parte do princípio de que ele tem uma bacteriana, que é a forma grave. Então ele fica isolado. Uma vez feito, se for viral, ele não precisa mais ser isolado, então ele sai do isolamento. Se for bacteriana, ele tem que ficar isolado até 24, 48 horas depois de introduzido o antibiótico. Porque a partir desse momento ele já não transmite mais, já não tem mais o risco. Então, depois de quanto tempo? Até 48 horas de instituído o antibiótico. Então, diagnosticou, é bacteriana, começou a tomar antibiótico. 2 dias depois, já sai do isolamento. Excelente. Então precisa saber que tipo, quando você fala causa, é o tipo da meningite. É o agente que está causando a meningite, sem dúvida. Isso é fundamental. Se é causada por fungos? Se é causada por fungo, uma vez também instituído o antifúngico, na verdade, que aí já não é um antibiótico, também a pessoa já sai do isolamento no período de 24, 48 horas. Perfeito.
A gente toma alguns cuidados, por exemplo, ao visitar um paciente que está em tratamento, ou uma pessoa, né, que está em tratamento quimioterápico. Mas muitas vezes a gente não presta atenção nesse cuidado. Você falou do diabético, né? A gente está falando de um diabético não controlado, ou mesmo diabético bem controladinho, pode ter um sistema imunológico mais fragilizado. Geralmente é o diabético não controlado. Perfeito. Como é que faz o diagnóstico, então, doutor? Você falou que precisa saber qual é o agente causador, que é uma emergência, né? Então, chegou no hospital, então, que exame que vai fazer? Inicialmente, são feitos vários exames, né? Exames gerais, exame de sangue, exame de urina, né? Mas o exame que bate o martelo, que é meningite, e qual o agente causador, é a retirada do líquido cefalorraquidiano, que é exatamente aquele líquido da espinha que os telespectadores com certeza já ouviram falar. Então esse líquido é feito uma punção na espinha e é retirado esse líquido. Por quê? Porque a reação inflamatória, a infecção ocorre nesse líquido. Então você tira esse líquido e manda para o laboratório. E lá no laboratório vai ser feita a análise dele para diagnosticar a infecção e também buscar qual agente que está presente naquele líquido causando a infecção. Tá. Então, esse é o exame, é o padrão ouro para meningite. Ele, sempre que suspeitar de meningite, ele tem que ser feito. Muitas vezes pode não ser, mas a única maneira de saber é tirando o líquido cefalorraquidiano. E é legal que a gente está falando que precisa ser uma suspeita. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço várias, que os médicos suspeitaram, a pessoa foi submetida a esse exame, e quando é uma criança, a mãe fica desesperada. Exatamente. Você vai me contar como é feito esse exame, se tem anestesia, mas os relatos não são muito favoráveis, mas a gente sabe que tem que fazer. E aí, de todas as pessoas próximas que eu conheço, nenhuma teve meningite, mas estava na suspeita, né? Exatamente. E hoje, né, conversando com o doutor, a gente sabe então da importância de realmente suspeitar e fazer o exame. Sem dúvida, tem que fazer, tem que fazer. É porque ele é desconfortável, dói, incomoda, principalmente em crianças, porque elas não entendem, né? Mas ele é o único que pode bater o martelo e dizer se tem ou se não tem, certo? Então tem que ser feito. Usualmente é feito um bloqueiozinho no local da introdução da agulha. Por quê? Porque a meninge, ela está profunda. Né? Então você vai precisar alcançar. Então a agulha precisa chegar até onde está circulando o líquido. E isso é profundo. A agulha deve ser longa. Exatamente. Então anestesia-se a pele e um pouco da musculatura, mas lá dentro não tem como anestesiar. Então acaba incomodando um pouco. Mas é um incômodo que vale a pena. Sim. Né? Tem alguma... Porque quando a gente fala sobre essas incisões, especialmente na coluna, né? Nessa região que é mais sensível, a gente fica com medo de se pode se mexer ou não. Porque com criança é complicado, Sim. Né? Não pode se mexer. Se for criança, tem que conter. A gente costuma pedir até a ajuda dos pais para fazerem isso, né? Porque não pode mexer durante o exame, porque a agulha está a milímetros da medula, às vezes, ou de um nervo, né? Então, qualquer movimento ali em que essa agulha, ela pode lesar um nervo, por exemplo, pode lesar uma veia, uma artéria e provocar um sangramento dentro da coluna, que pode levar a um outro problema, né? Então, não pode mexer de jeito nenhum. Tem que ficar quietinho. Muitas vezes, para criança, a gente até ceda, justamente para evitar o movimento. O adulto não. O adulto entende e ele colabora, mas a criança é um pouco mais difícil. Perfeito. Pensei, você falou crianças de até 1 ano. Como é que você vai fazer isso? 1 ano menos, né? Mesmo 2, 3, é complicado, né? Então, se precisar sedar, a gente ceda e pede a ajuda dos pais. Mesmo assim, né? Porque você pode ter um espasmo, um reflexo, né? Exatamente, pode passar o efeito da sedação, às vezes, no meio do procedimento. Então, tem que ter a ajuda dos pais. Mas não era o procedimento, Não, né? não. Em torno de entre 10 minutos, no máximo, você consegue tirar a quantidade de líquido necessária para poder fazer o diagnóstico. Tá. Deu negativo, você vai ver outra... Você vai descartando o que é mais grave, Sem né? dúvida. Você vai procurar um outro diagnóstico.
Se der positivo, então você falou que faz exame de sangue, a gente fica querendo, na verdade, como paciente, que quaisquer doenças apareçam num exame de sangue simples, desses mais simples que a gente faz. Não é assim, mas com a meningite não tem nada que marque lá menos, como quando a gente fica preocupado de repente se as plaquetas diminuíram, como que é? No exame de sangue, a pergunta? Isso, no exame de sangue vai mostrar que a pessoa está com uma infecção. Então, ocorre aumento de leucócitos, que são as nossas células de defesa, né? E algumas alterações nas proteínas do sangue, que são exatamente os anticorpos sendo formados para combater o agente. Só que o sangue não me diz que é uma meningite. Ele diz apenas que é uma infecção. Pode ser uma infecção de garganta, pode ser uma infecção de urina, pode ser uma meningite, pode ser uma pneumonia. Então, só pelo exame de sangue não dá para fazer o diagnóstico. Tem que tirar o líquido da espinha. É o único jeito que tem. Perfeito. Você falou que tem pouco tempo. Em quanto tempo fica pronto esse exame do líquido aí que é tirado, que eu até anotei aqui, cefalorraquidiano? Raquidiano, exatamente. A primeira análise dele, que é uma análise inicial, ela fica pronta em torno de 4 a 6 horas. Agora, a segunda análise, que é exatamente o isolamento do agente, né? Se é bactéria, se é fungo, se é vírus, o que é, em torno de 3 a 5 dias. Mas o médico, ele não espera esse resultado, né? Se a suspeita é muito forte e o líquido, na hora que ele tira, já mostra, por exemplo, um aspecto de pus, um aspecto amarelado, antes mesmo de mandar o líquido para o laboratório, ele já introduz o antibiótico e depois aguarda o resultado. Quando vem o resultado final, a gente apenas ajusta o antibiótico de acordo com o resultado que veio. Mas não se espera o resultado para instituir o tratamento. Tem um antibiótico certo para cada tipo de... Mesmo se for meningite causada por bactéria, tem um antibiótico certo? Porque esses que a gente toma quando tem problemas mais simples, por exemplo, eles é que vão nos ajudar a tratar? Ou é uma outra classe, um outro tipo de antibiótico? Não, os antibióticos são os mesmos. A diferença é que, por ser uma emergência, eles não podem ser tomados pela boca. Então, é tudo endovenoso, porque eles precisam chegar rápido no local e numa quantidade maior para poder, controlar a infecção rapidamente. Então, são antibióticos endovenosos feitos no hospital, por equipe treinada, né? E sob orientação médica. Eu tenho lido sobre algumas pessoas que têm alergia a antibiótico, num caso como esse. Nós temos várias classes de antibiótico para o mesmo agente. Então, claro que a gente começa com os que são mais comuns. Mas se a pessoa tem alergia, a gente tenta substituir por outro antibiótico. Isso é possível hoje. Dificilmente alguém vai ter alergia a todos os antibióticos, entendeu? Mas caso a pessoa já tenha histórico ou mesmo possa desenvolver alergia durante o tratamento, que isso pode acontecer, a gente substitui por outro. Lógico que se ela sabe, ela fala. Exatamente. E aí você usa um outro tipo uma outra classe, um outro tipo de antibiótico. Mas isso pode acontecer e a pessoa fala, mas doutora, eu nunca tive alergia. Ela mas pode de repente naquele dia ali você desenvolveu alergia. Está em ambiente hospitalar, rapidamente a situação está resolvida. Exatamente. Tá. Durante quanto tempo a pessoa fica internada? Depende da causa, tipo. Exatamente. Mas em geral, em torno de 7 a 14 dias é o tempo que se demora para controlar a infecção. Doutor, bastante tempo para ficar internado, né? Exatamente. Realmente dá para entender que é sério. Com certeza, Denise. É muito sério e o tratamento é feito no hospital. Né? Às vezes, o tratamento completo é feito no hospital. Não aquele que você começa no hospital, depois vai para casa e termina lá. O tratamento começa e termina no hospital. Pode ter mais de uma vez meningite na vida? Pode, exatamente. A pessoa pode ter uma meningite viral e depois ter uma bacteriana, pode ter uma bacteriana e depois uma viral, pode ter uma bacteriana e depois uma causada por fungo, enfim. De fato, a meningite ela não gera imunidade permanente. Então, a pessoa teve uma vez, ela pode ter outras. E o nosso corpo não dá conta dessa doença? Usualmente não. Quando ela vem e é só o tratamento correto que consegue controlar. Porque a gente sabe que tem vários perfis de pessoas, né? Aquelas que a qualquer sinal buscam o hospital
e aquelas que sempre acham que o corpo vai dar conta da gripe mais pesada, de uma pneumonia, que já é mais sério, né? Por vezes, até dá conta mesmo. Mas é um risco enorme, né, doutor? Sem dúvida. A meningite, na verdade, o nosso organismo, ele já atua preventivamente. Porque essas bactérias que causam meningite, elas estão aqui, elas estão no nosso nariz, na nossa boca. Então, elas estão conosco o tempo todo. Então, o nosso sistema imunológico está o tempo todo ali nos defendendo, né? Mas sempre que ele sofre algum tipo de baixa, enfraquecimento, de baixa, é que as bactérias aproveitam e chegam lá nas meninges. Então, a defesa ela já existe. Por isso que a gente não vive tendo meningite o tempo todo, porque as bactérias estão aí. Por isso, e daí a importância de procurar atendimento logo, porque se desenvolver os sintomas é porque o organismo não foi capaz de conter o avanço da doença, então vai precisar de ajuda. E a gente fica se perguntando o que poderia provocar uma baixa do nosso sistema, uma queda aí no nosso sistema de defesa, no nosso sistema imunológico. Até o estresse, né, doutor? Principalmente o estresse, exatamente. O estresse, mudanças bruscas de temperatura. Outra coisa que a gente tem bastante. Noites mal dormidas, quer dizer, aquela perda de sono. São situações em que o nosso organismo ele fica debilitado do ponto de vista imunológico. Uma má alimentação, então você ficar às vezes o dia inteiro sem comer, ou 2 dias sem comer, sem dormir. Né? Levar muito trabalho para casa e ficar até tarde da noite trabalhando. Então, tudo isso baixa a resistência imunológica. Doutor, não dá para acabar com a meningite no Brasil e no mundo? Por que não tem vacina? Nós temos, já existem vacinas, só que as vacinas elas não são contra todos os agentes, então existem agentes que irão causar, e elas também não são para o mesmo agente contra todas as cepas que a gente chama, porque mesmo uma bactéria ela tem vários subtipos, né? Então o hemófilo, por exemplo, que é uma causa muito comum, tem hemófilo A, B, C, D, e a vacina é contra o hemófilo A, o hemófilo B, desculpa, que é o agente mais comum e que provoca sequelas mais graves, inclusive a surdez. Então, não tem como fazer uma vacina que vá proteger de toda a gama de agentes que podem causar. Agora, por isso, a melhor maneira é de se prevenir mesmo. Sim. Quem toma? E essa prevenção é para meningite e é para quaisquer outras doenças causadas por vírus e bactérias, é isso? Não, só específico. Não, a vacina é específica para isso, mas a prevenção que nós devemos ter na vida não é só para meningite. Com certeza. Para quaisquer outras doenças causadas por vírus, bactérias, os fungos que você também deu de exemplo aqui. Agora, essa vacina é tomada quando? Está no calendário? É de graça? Está sim no calendário, ela é oferecida pelo SUS, né? Tá. E existem vacinas para a população geral e existem vacinas para grupos. Então, por exemplo, na criança, ela é tomada com 2, 4 e 6 meses, que é exatamente o período de maior suscetibilidade. Existe a vacina que a gente chama de tetravalente, em que ela já previne contra tétano, difteria, coqueluche e hemófilo B, da meningite. E para aquelas pessoas que não podem tomar as outras 3 vacinas, existe só a vacina contra hemófilo, que é para prevenir a meningite por hemófilo. Adultos também podem tomar? Adultos, idosos. Existe a vacina meningocócica também, já que o meningococo é um outro agente que causa, então existe prevenção sim, existe vacina. Dá sempre para atualizar, então, a carteirinha de vacinação, sempre, né? A carteirinha de vacinação não é só para o seu bebezinho que acabou de nascer, não. A gente precisa, os adultos precisam sempre estar de olho, né? Assim como a gente toma todo ano a vacina contra a gripe, ficar de olho também de quanto tempo precisaria repetir essa vacina. Tem que repetir? Geralmente não se repete. Você tomou a vacina no adulto. Maravilha. A criança não, é 2, 4 e 6 meses. Tem que ser feito. Para a criança o protocolo é diferente. Muitas vezes são feitas vacinas quando ocorrem surtos em algumas regiões. Então, uma determinada região começa a ter um número grande de casos, então é feito um programa para aquela região, para que todos se vacinem, até para conter o surto, para que ele não se espalhe. Doutor, eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, eu sou muito a favor de vacinar, da vacinação como um todo. Sim. Mas a gente sabe que tem uma corrente, um grupo, algumas pessoas
que acabam se apegando ou falando demais sobre as reações ou possíveis reações de uma vacina e adotando como critério ali naquela casa, na vida daquelas pessoas, daquela família, a não vacinação. Muitos anos, muitas décadas lutamos para, os médicos, a ciência, né, lutou Avançou. para ter vacinas, para proteger. Quantas pessoas precisaram morrer para a gente ter hoje tanto de vacinas que a gente tem, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né, de vacinação, porque de repente está em casa a pessoa, doutor, mas olha, me falaram que tem muita reação aí, algumas vacinas, crianças não sendo, bebês não sendo vacinados, e a gente sabe da importância, né? Tem um motivo para vacinar as crianças nos meses, e cada mês tem sua vacina específica. Queria que você falasse rapidinho, enquanto o caminho está lá, doutor. Tranquilo, sem dúvida. A vacinação, ela mudou, né, a forma como muitas doenças são conduzidas hoje no nosso país. A vacina é muito importante, elas são seguras, né? E elas devem ser feitas por todas as pessoas, por todas as faixas etárias, porque é por conta dessa vacina exatamente que hoje a gente consegue prevenir um grande número de doenças. Não precisa ter medo, não precisa ter receio. A vacinação, ela é segura e ela é vantajosa para as pessoas. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre meningite. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Francinaldo Gomes, médico neurocirurgião. Estou recebendo perguntas aqui, doutor. A Dani Neri faz uma pergunta bem direta e, na verdade, todo mundo conhece alguém que não teve sorte com a meningite. E ela pergunta por que a meningite mata tão rápido. Bom, Dani Neri, Dani, isso. Obrigado pela pergunta, Dani, é uma pergunta excelente e chama a atenção dos telespectadores para a urgência em procurar atendimento. A meningite, ela provoca um aumento da pressão dentro da cabeça. Então, esse processo inflamatório, ele dificulta o controle da pressão. E esse aumento da pressão dentro da cabeça faz com que não chegue sangue para o cérebro. E essa falta de sangue acaba levando ao óbito em poucas horas de evolução da doença, se não for feito o diagnóstico e o tratamento adequados. Perfeito. A Nath faz uma pergunta aqui. Ela está assistindo ao programa. Obrigada, viu, Nath? Um beijo para você. 31 anos e ela foi diagnosticada aos 29. Meningite meningocócica. Teve febre muito alta, vômitos, diarreia. Não teve dor de cabeça, mas teve uma dor do lado esquerdo do pescoço. E é legal, você que relata aí pra gente também quais foram os seus sintomas, porque infelizmente não é uma receita, né? Exatamente. Não é para todo mundo a mesma coisa, não é igual, tem muitas variáveis, né? Ela teve manchas avermelhadas pelo corpo semelhantes às manchas da dengue, ela fala aqui. Meu quadro de saúde piorou rapidamente, aparecendo feridas pelo corpo, a febre que não passava. Ela quer saber se eu já havia sido vacinada quando criança, por que de ter tido essa doença? Como A você já falou vacina que não é para todos, né? É para evitar que a pessoa tenha todo tipo de meningite, né? Exatamente. Então, a vacina, ela não gera uma imunidade permanente, né? O motivo de se vacinar as crianças é justamente porque elas são o grupo mais suscetível, né? E que tem um sistema imunológico ainda não desenvolvido. E outra situação, as bactérias, elas mudam com o tempo, né? Elas sofrem mutações e vão mudando. Então, muitas vezes, os anticorpos que foram formados quando você era criança, na fase adulta, a bactéria poderia ser uma outra. Mesmo o meningococo, né? Que provoca a meningite meningocócica, existem vários subtipos. Então, você pode ter adquirido a infecção por uma bactéria a qual você não estava imunizada. Perfeito. A Santana pergunta como pega a meningite. Olha, Débora, pegar meningite. Você pega pelo
A bactéria, ela existe na nossa boca, no nosso nariz, na nossa garganta. Então, ela passa pelas gotículas de ar de uma pessoa para outra. Por isso que a pessoa que está em isolamento, alguma coisa, tem que usar máscara, que é justamente para não transmitir as gotículas. Mas é dessa forma que se passa. Tá? No caso da meningite viral, ela é adquirida após uma infecção por um vírus, e esse vírus então entra na corrente sanguínea e vai parar lá dentro do sistema nervoso. Mas a maioria das transmissões é feita pelas gotículas de ar. E como não dar essa brecha, né? Como tentar evitar? Tem que estar bem de saúde. Exatamente, né? Porque você não tem como se isolar das outras pessoas. Então, a questão é manter o sistema imunológico bem, para que ele possa combater a bactéria antes que ela chegue lá. Eu já recebi várias perguntas aqui em outras ocasiões, falando sobre outros temas, outras patologias, outras doenças. As pessoas falaram, Denise, me perguntaram, será que então a gente não devia todo mundo usar máscara? Não é assim, né, doutor? Não, com certeza essa seria uma medida infrutífera, né? Primeiro que a gente não vai conseguir ficar o tempo todo com máscara, né? E segundo que a conversa com as outras pessoas, esse contato, ele faz parte do relacionamento social. E também não iria impedir que você pegasse outras doenças, né? Que não é só a meningite que se transmite pelas gotículas, existem várias outras, né? Então seria uma medida sem o resultado esperado. Criança que vai para creche, escolinha, os pais têm que ficar ainda mais atentos, a atenção é a mesma para todas as crianças? Porque existe uma preocupação quando a criança se expõe mais, a gente sabe que às vezes é importante essa exposição também, né? Sem dúvida, mas uma das situações em que aumenta a chance de você adquirir, por exemplo, meningite, é sempre que há aglomeração. Tá. Por isso, nas regiões do Brasil esfria, por exemplo, Paulo, né? O aumento do número de casos com o aumento do frio, porque as pessoas ficam mais trancadas em casa, elas fecham de ar, aquela circulação, e isso faz com que o número de casos aumente. E a aglomeração, ela facilita a transmissão, na verdade, porque as pessoas ficam mais próximas uma das outras e aí as gotículas chegam mais fácil. É importante abrir a casa, tá no ônibus, tá frio, abra as janelas, né? Isso. Leva uma blusa e abre as janelas, porque o prejuízo é maior deixando a janela fechada, né? Com certeza, a chance de adquirir fica maior. O Roselito, a gente já até falou aqui, mas o Roselito Santos pergunta por que não se consegue erradicar a meningite no Brasil. Tá explicado, o doutor já falou, né? Assim como as pessoas têm gripe, tem vacina. E são muitos agentes, são agentes diferentes, né? E esses agentes, eles existem no nosso corpo, eles fazem parte de nós. Aliás, se não fossem por eles, a gente nem sobreviveria, porque essas bactérias, elas não são maldosas por natureza, né? Na verdade, elas nos ajudam a nos proteger de outras bactérias, inclusive mais graves. A questão toda está no nosso sistema imunológico. Enquanto o nosso sistema imunológico estiver funcionando bem, a gente não adquire a doença. Mas se ele funcionar mal, então a nossa chance aumenta. Queria entrar para a gente falar um pouquinho das sequelas, mas primeiro colocar uma situação que eu fiz a pergunta antes da gente ir para o intervalo, e a Bruna Felipim também faz uma pergunta parecida. Você teve meningite, tratou, foi a tempo, foi rápido, você não iniciou nenhum pode ter uma sequela mesmo assim? Pode. A chance é muito baixa se o tratamento for feito rápido e correto, né? A chance é muito baixa, mas pode. Das sequelas, as principais são dor de cabeça que persiste depois da meningite, né? Crises convulsivas, pode aparecer, né? Alguma dificuldade, por exemplo, para falar ou para ouvir, ou até surdez, né? Dependendo da causa. E, em alguns casos, a infecção ela pode avançar e formar, por exemplo, um abscesso no cérebro, né? Um empiema, que é uma coleção de pus dentro do cérebro. E aí, essas complicações deixaram alguma sequela, como dificuldade para mexer um braço, uma perna, dificuldade para ver, dificuldade para falar, enfim. Perfeito. Essa dor de cabeça que persiste, e eu estou imaginando as pessoas que têm muita
muita dor de cabeça a vida inteira. Pode persistir a vida inteira com a dor de cabeça? Pode sim. A pessoa pode ficar com uma cefaleia crônica após a meningite. E as pessoas que buscam, então, tendo a meningite quando criança, às vezes até esquece que tiveram meningite. Essa informação às vezes nem é passada adiante, a mãe não quer falar que o filho teve meningite, né? Aí as pessoas te buscam, você é neurocirurgião, de repente elas te buscam aí porque tem uma dor de cabeça que não passa. Nesse caso, aí já não teria tanto a relação com a meningite. Entendi. Provavelmente essa pessoa teve a meningite, curou, não desenvolveu nenhuma sequela e numa determinada fase da vida adquiriu uma enxaqueca, por exemplo, ou uma cefaleia tensional, que aí cronificou, é mais provável. Dá para tratar quando a dor de cabeça é proveniente da meningite? O tratamento é semelhante ao das demais dores de cabeça, com analgésico e algumas vezes com antidepressivo, dependendo da intensidade e da duração da dor. Da mesma forma, quando desencadeou, então, crises convulsivas? Então, quando desencadeia crise convulsiva, ou uma epilepsia, por exemplo, então o tratamento é feito com medicamentos para a epilepsia. Aí você tem que tratar a epilepsia. Então você tratou a meningite, e aí, de sequela da meningite, tem uma outra doença. E essa é séria, né? Também. Também, né? A gente vai falar de surdez também, dificuldade de fala. Mas existe até um estigma para a epilepsia, né? Acho que eu vou focar aqui na epilepsia, porque tem um estigma, né, doutora? A pessoa que de repente tem a crise convulsiva na rua, né? Às vezes a família fica assustada. Como lidar também? Aí ela vai aprender a conviver com essa nova doença, é isso? Exatamente. Ela vai desenvolver uma outra doença, que é a epilepsia, com o tratamento para a epilepsia e com todas as consequências, né, da epilepsia para a vida dela. Que é essa imprevisibilidade de uma crise. Então a pessoa nunca sabe quando ela vai ter. Ela precisa ter sempre alguém do lado. Tem a questão do estigma, que você mesma comentou, que isso é muito importante. Então algumas pessoas não entendem e acham que passa a epilepsia de uma pessoa para outra. Não, então tudo isso passa, tem que ser visto. Né, doutor? Não passa. A epilepsia não é passa. transmitida por qualquer tipo de contato, nenhum. Você pode ajudar a outra pessoa que está passando por essa situação, né? Tirando as coisas que estão ao redor para que ela não se machuque. O que mais que a gente deveria prestar atenção? Colocar Virar a cabeça de lado para que ela não engula a própria saliva e acabe se afogando, né? E chamar a emergência. Chamar a ambulância, chamar o serviço de emergência da sua cidade para que essa pessoa seja levada ao hospital e possa receber as medicações indicadas para o quadro dela. Tá. Dura quanto tempo essa crise? Pode durar até quanto tempo? É muito variável, viu, Denise? Existem crises que duram segundos e existem crises que duram até 15 minutos, 20 minutos, meia hora, às vezes até períodos mais prolongados. É muito variável dependendo de pessoa para pessoa. Perfeito. Agora você falou da surdez, dificuldade de falar, uma dificuldade aí na audição e até mesmo a surdez. E eu me coloco aqui, não sou mãe ainda, mas me coloco na situação aqui de uma mãe que teve seu filho com meningite, um bebê, uma criança, que pode ser mais difícil até você descobrir que a meningite deixou essa sequela. Então a gente vai para o intervalo. No próximo bloco você me diz se tem algum exame que você possa fazer para já detectar pós-meningite se a audição, a fala, né? Especialmente quando é uma criança que não vai te contar se ela está ouvindo e ainda não fala, né? E esse abscesso também que você falou aqui, que eu achei importante, grave da gente falar também, já, tá, doutor? Você explica aí pra gente, aproveita para participar. Tô recebendo várias mensagens de pessoas que estão assistindo e estão adorando, facebook.com/consulta ao doutor. A gente vai pro intervalo, é rapidinho, são 3 minutinhos, não dá tempo de você mudar de canal, mas você pode tomar uma aguinha. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre meningite, nessa entrevista muito agradável, cheia de informação, que é importantíssimo a gente falar sobre esse tema. Há muito tempo a gente queria falar sobre meningite. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Francinaldo Gomes, ele é médico neurocirurgião. Doutor, a família então viu que aquela pessoa ali, o familiar, não estava bem, estava com febre, pode ser de qualquer idade. Foi até o hospital
E aí a grande questão, fez o tratamento, você falou que mesmo fazendo o tratamento, a sequela pode acontecer, né? Dá para fazer um exame para saber quando é um adulto? Você pode já perguntar e ele vai te falar, de repente ele tá escutando, mas fala que tem uma diferença, tá ouvindo menos de um lado do que do outro, né? Mas se é uma criança, às vezes até o idoso, que às vezes não consegue mais se comunicar, o que dá para fazer? Para saber se teve a surdez, se tá com uma dificuldade aí na fala, se quando é uma criança, se terá uma dificuldade? Sim, existem 2 exames, né, que são feitos. Um primeiro é a audiometria, né, que é um teste que é feito para testar se o paciente está ouvindo ou não. E se esse teste deixar alguma dúvida ou se não se conseguir localizar o ponto onde está ocorrendo a surdez, pode-se fazer o potencial evocado auditivo, que também ajuda no diagnóstico para saber se o problema é lá no cérebro, se o problema é no ouvido, entendeu? Então esses 2 exames são indicados. E observar o comportamento da criança, porque a criança, quando ela não está ouvindo, ela é aquela criança que não presta atenção. Então os pais falam, ela simplesmente ignora, mas ela está ignorando porque ela não está ouvindo, ela não conseguiu ouvir a ordem, então ela não executa. Então isso tem que ficar de olho, se houve o relato de que a criança teve meningite, depois ficar de olho nesse comportamento para ver se ela está ou não desenvolvendo a surdez. Vamos falar um pouquinho das complicações, de tudo que pode acontecer dentro do hospital. A família, às vezes, sempre, né? Chega no hospital e sabendo que é uma urgência, uma emergência, já vai fazer com que a pessoa chegue para ser atendida rapidamente, né? Nem todo mundo, isso é uma pena, tem acesso rápido e fácil. E aí tô pensando em meio de locomoção mesmo. Às vezes o hospital mais próximo é muito longe, né? Aí você chega no hospital, às vezes não tem médico para te atender, então você tem que viajar, isso pode demorar, mas enfim, tô pensando até numa situação em que a pessoa chegou rápido no hospital e recebendo a informação de hoje, de que é uma urgência, de que é uma emergência, que precisa chegar rápido e receber esse auxílio e o tratamento começar rapidamente, ok, tem o diagnóstico, mas tá tudo sendo feito da melhor maneira. O grande problema tem um paciente que vai bem, faz o tratamento, recebe alta e vai maravilhoso para casa, sem sequela. E tem um paciente que alguma coisa aconteceu, e aí eu quero saber o que é que pode acontecer, que estava indo bem, de repente, há uma piora nesse quadro. A paciente não evolui bem e acaba, às vezes, indo a óbito. Exatamente. E não é incomum isso, viu, Denise? O paciente está sem iniciado o tratamento, depois de alguns dias ele tem uma melhora e alguns dias depois ele começa a piorar, muitas vezes indo a óbito ou ficando até mesmo gravemente sequelado. Aí tem 3 situações básicas que podem estar ocorrendo. A primeira, ele pode estar desenvolvendo uma complicação da meningite. Então ele começou com uma meningite, estava tratando, estava indo bem e ele desenvolveu, por exemplo, um abscesso cerebral, né? Ou um empiema, ou mesmo uma encefalite, que é quando a doença passa para dentro do cérebro, ela sai da meninge e passa para dentro então, aí tem do uma cérebro. Infecção no cérebro. Do cérebro em si. Então já chama encefalite, mas que é uma complicação. Então nesse caso ela vai ter uma piora e aí tem que ser feito o tratamento direcionado para a complicação. Uma outra situação é quando o sistema imunológico da pessoa ele não consegue reagir à infecção, mesmo ela recebendo o tratamento. Porque, na verdade, é o sistema imunológico que combate a doença. O antibiótico, o medicamento, dá condições do sistema imunológico matar as bactérias. Mas se ele não tem a recuperação adequada, então, muitas vezes, o tratamento falha. E a terceira é a descontinuidade do tratamento. Então, existem algumas situações, alguns lugares do Brasil, em que o antibiótico não é feito pelo tempo que deveria, porque faltou, né? Ou porque a família não concluiu o tratamento e levou o paciente embora do hospital. Então, essa descontinuidade no tratamento, ela faz com que a bactéria reviva, digamos assim, né? Cresça novamente e volte com um quadro muitas vezes pior. Perfeito. É legal você ter falado que não é o remédio, não é o antibiótico que cura
da doença, mas ele dá o mecanismo, ele é fundamental porque ele dá o mecanismo do sistema imunológico fazia parte dele, né? Exatamente. Aí pensei, a gente falou dos mais debilitados aí na questão do sistema imunológico. Quem tem diabetes, quem está fazendo um tratamento quimioterápico, as pessoas que são transplantadas. Exatamente. Pessoas com doenças reumatológicas que tomam imunossupressores, né? Artrite reumatoide, por exemplo, lúpus, né? E aí, para de tomar o imunossupressor? Não. Não. Ajusta a dose Às vezes você ajusta a dose, ou você usa antibióticos, digamos assim, mais potentes para esse grupo, né? E lembrar, claro, dos pacientes HIV positivos, né? Esses estão em todas as faixas etárias e são muito mais suscetíveis ao tratamento, à infecção das meninges, né? Daí a importância de tratar quem for HIV positivo, procurar o tratamento adequado até para se prevenir. Vai continuar fazendo o seu tratamento para o HIV? Sim, com certeza. E vai fazer o tratamento, às vezes demora mais, esse grupo que a gente falou, então, quem tem HIV, ou quem está fazendo quimioterapia, quem é transplantado, uma pessoa que tem uma doença reumatológica, às vezes precisa prolongar esse tratamento? Sim, esse grupo, né, o grupo das pessoas imunodeprimidas, vamos chamar dessa forma, eles têm duas particularidades. Primeiro, que o agente que causa meningite costuma ser diferente. Então, aí eles não é só bactéria, nem fungo, nem vírus. Aí entra os protozoários, como por exemplo a toxoplasma. Você falou que tem vários, né? A gente falou dos mais comuns, mas tem outros. Né? Toxoplasma, né? O criptococo, que é um fungo, né? Uhum. Então, nesse grupo, esses outros agentes também costumam provocar infecção. E o tratamento é totalmente diferente. E também o tempo de tratamento costuma ser mais prolongado, exatamente porque o sistema imunológico precisa de mais tempo para poder combater, já que já é um sistema imunológico mais fraco. Doutor, e o que é a meningite tuberculosa? Então, a meningite tuberculosa, Denise, ela é muito importante hoje no Brasil. Ela é causada pela mesma bactéria que causa a tuberculose, tá? Que é o bacilo de Koch, né? Ou Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria, usualmente, ela dá infecção no pulmão. Então, todo mundo conhece a tuberculose como uma doença pulmonar, né? Uma doença dos pulmões. Mas em algumas pessoas, por exemplo, em crianças pequenas, em idosos, em pessoas também imunodeprimidas, a bactéria pode sair do pulmão, entrar no sangue e causar uma meningite tuberculosa. E é uma meningite grave, né? Com consequências muitas vezes graves e específico. Então, lembrar, quem tem tosse, quem já tem histórico de tuberculose, lembrar que pode ter a meningite tuberculosa também. E a vacinação, que é a nossa BCG, que tem que ser feita nas crianças logo ao nascer, né? A criança, a primeira vacina que a criança recebe, que é justamente para se prevenir da meningite tuberculosa. A vacina, a BCG, ela visa prevenir a tuberculose, mas principalmente a meningite tuberculosa. Vamos falar de prevenção de novo, então, aqui no Consulta ao Doutor. Existe o calendário de vacinação, ele tem uma lógica, tem um porquê, tem um motivo. Com certeza. E tá tudo relacionado, né? Ah, mas eu tomei essa aí da meningite, mas de repente não tomou a outra, né? Tem um motivo, precisa vacinar. E quem não vacinou contra a meningite, sempre dá tempo, pode ser vacinado. Sempre, com certeza. Sempre tem que vacinar. O Brasil é um país em que a meningite é uma doença endêmica, ou seja, tem em todas as regiões, tá? Então, todo mundo que tiver oportunidade, tem que se vacinar. Grávidas, crianças pequenas, idosos. Para o paciente imunodeprimido, existem algumas vacinas que são específicas para esse grupo. Então, tem que procurar o posto de saúde, procurar atendimento e se informar e receber a vacina, sim, com certeza. Agora, chega um paciente, isso não deve ser incomum de acontecer, não? Num posto de saúde, então o médico vai avaliar e para o médico tá claro que se trata ali de uma meningite, a suspeita é muito grande. E aí ele pede, de repente, para ser encaminhado para um local onde seja possível fazer esse exame.
Não sei se ele é de mais elaborado, se faz em todo lugar, só em estruturas realmente se precisa de uma estrutura maior, o do líquido, o exame diagnóstico. E aí o paciente vai embora. E aí ele fala, não, deixa, eu vou para casa. E aí, a gente conversou no intervalo e é bom que todos saibam, meningite é uma doença de notificação compulsória, então o médico precisa notificar o diagnóstico daquela doença, ou mesmo a suspeita, você falou, Exatamente. Né? Então, caso de suspeita já tem que ser notificado, né? Mesmo que depois não se confirme a doença, que seja outra coisa, mas assim, o simples fato de haver a suspeita já tem que ser notificado. Por quê? Porque ela é uma doença grave, ela é uma doença que mata e é uma doença que precisa ser controlada dentro da sociedade. No caso do paciente que foi ao posto de saúde ou a um hospital, que seja, e que antes de sair o resultado do exame ele evadiu-se, né? Evadiu, saiu do hospital sem o consentimento, sem autorização médica, é feita uma busca desse paciente. Né? Ele, usualmente no cadastro, ele deixa o endereço, o telefone, então é feita, a equipe de saúde vai atrás dele, tá? Vai achar esse paciente, se for o caso, trazê-lo de volta para o hospital para que ele receba o tratamento adequado. Primeiro, porque ele vai cuidar dele mesmo, e segundo, porque ele pode transmitir para outras pessoas se ele não for tratado. Então, ele pode estar levando a doença para dentro da casa, para a escola, enfim. Então, ele não se deve fazer isso, né? Tem que esperar o resultado, se for, tem que tratar, se não for, tudo bem. Mas não pode se evadir, não pode sair do hospital sem saber se tem ou não meningite e se tem, sem receber o tratamento adequado. Essa notificação, então, dados que se coleta são muito importantes para se poder fazer essas campanhas, então, né? Vira e mexe tem campanha, você sabe que naquela região, eu entendo que as pessoas viajam, né? Então você acaba tendo contato, mas naquele grupo, de repente, é importante a vacinação. Exatamente. Até para você também poder saber se está havendo uma mudança no padrão, né? Então, vamos supor, se ao longo dos anos o número de casos é de 10 e depois de um ano passa para 20, alguma coisa está errada naquela região ali, tem que ser investigada, porque mudou o padrão. Então, essa informação ela é importante para que as autoridades tomem as providências necessárias sempre que fugir do controle aquela situação ali em uma determinada região. A urgência no atendimento, então, e é uma pena, mas a gente sempre espera um pouquinho. Tá com febre, você em casa, você suspeita de qualquer coisa, menos de meningite, né? Você acha que é uma gripe, que tudo vai ficar bem em pouquíssimos dias e às vezes em casa mesmo. Automedicação, isso pode mascarar ou nesse caso a febre não vai cessar? Lembrar que nem toda febre é meningite, né? Senão... não é para fazer alarde também, pânico, né? Mas febre acompanhada de dor de cabeça e de rigidez de nuca, né? E é uma coisa muito simples, a própria família pode fazer, pedir para o paciente encostar o queixo no peito, uma manobra muito simples, né? Febre acompanhada de dor de cabeça e rigidez de nuca, a suspeita de meningite é altíssima. Tá? E a automedicação, então, que a pessoa que tomou um antibiótico, por exemplo, por conta própria, ou que tomou um antitérmico, ela pode sim mascarar o quadro. Tá? Pode mascarar, isso não deve ser feito, o ideal é que se tenha sempre orientação médica, principalmente com o uso de antibiótico. Tanto que hoje, comprar com receita médica até para que... Sim. Né? A Bruna Felipem faz outra pergunta. E, aliás, é excelente, porque ela fala, essas novas vacinas de meningite valem a pena, mesmo com todos os efeitos colaterais? E aí ela falou, essas novas vacinas, a vacina vai mudando, né? Não é sempre a mesma. Exatamente, porque a bactéria, apesar de ser a mesma, mas ela também vai se adaptando, né? Vai driblando, ela quer driblar. Ela vai se acostumando, na verdade, né? E, Bruna, excelente a sua pergunta. Vale a pena sim, viu, Bruna? Porque nós já falamos aqui, meningite mata, sequela, deixa uma série de outros problemas como epilepsia, como surdez. Então, mesmo com todos os efeitos adversos da vacina, a vantagem para quem está sendo vacinado é maior do que correr o risco de pegar meningite e ficar com alguma dessas sequelas que costumam ser irreversíveis. Para quem tomou a vacina, tá em dia aí com a vacinação, a meningite pode vir de forma mais branda, assim como é quando a gente toma a vacina da gripe, ou não é assim que funciona?
Sim, a meningite, usualmente, ela adquire uma forma mais branda. Então, ela passa como uma gripe, por exemplo, muitas vezes. Perfeito. Né? E sem deixar sequelas. Exatamente. Esse é o objetivo. Então, a vacina, ela já avisa o sistema imunológico que se aquela bactéria aparecer ali, o sistema imunológico já está preparado, digamos assim, para ela. Pode até causar uma infecção, mas vai ser uma infecção muito menor, de intensidade muito menor e mais fácil de ser combatida. Tá. Queria falar um pouquinho desse abscesso que você falou, porque inspira um pouquinho de cuidados aí, pelo menos para o leigo que está imaginando um abscesso no cérebro. Como que trata isso? Faz cirurgia, tem sempre que drenar, mas ele vai estar sempre lá? O abscesso é uma coleção de pus. Então, só para os telespectadores entenderem. Na meningite, esse pus está espalhado no líquido. Por isso que quando você tira o líquido da espinha, ele aparece, porque ele circula no líquido por dentro da cabeça e por dentro da espinha. O abscesso não. O abscesso, esse pus se concentra todo numa região, dentro do cérebro. Então lá ele funciona como um tumor, ele provoca um efeito de massa, ele cresce, ele comprime, ele aperta. Então a pessoa pode ficar sem mexer um braço, sem mexer uma perna. Por essa compressão. Por essa compressão. Isso é momentâneo? Não. Não. Ele fica enquanto ele não for tratado. E como é que é o tratamento? Exatamente. Cirurgia, então você entra com uma agulha aí, né? E drena esse pus e um antibiótico. Então, tem que fazer a cirurgia para drenar o abscesso e o antibiótico, só que por um tempo mais prolongado. Agora não mais 2 semanas, e sim 4 a 6 semanas de antibiótico. No hospital? No hospital. Então fica internado. Fica internado. Olha, e se precisar fazer essa cirurgia, também já faz ali, dá sequência ao tratamento. De que tamanho está esse abscesso e a quantidade de pus que tem ali dentro, cada um é diferente. Exatamente. Quanto mais precoce o abscesso, menor ele é e usualmente tem menos pus. Com abscessos mais prolongados, costumam ser maiores e ter uma quantidade maior de pus, às vezes 10 mililitros, 15 mililitros, que para o cérebro é muita coisa. Essa compressão vai fazer toda a diferença, né? Se ela existir, a pessoa fica muito debilitada. Exatamente. Uma vez que você tira, você drena, então, e toma antibiótico, dá fim ao tratamento. Nunca mais esse abscesso pode encher? Não, ele pode voltar, inclusive, né? Muitas vezes, porque como o tratamento aí é mais prolongado, muitas vezes a pessoa desiste do tratamento, vai embora do hospital, interrompe, é difícil. São 4 a 6 semanas, quer dizer, um mês e meio. Algumas vezes o agente, né, a bactéria muda dentro do abscesso e aí tem que trocar o antibiótico. Mesmo durante esses 4 a 6 semanas no hospital? Mesmo durante, até porque ela já está no hospital. E lembra que dentro do hospital existem bactérias que são próprias do hospital, né? Fica na UTI, isolamento, alguma coisa desse tipo, não? Não, só na fase mais aguda, tá. Precisa ficar na UTI, geralmente em torno de 3 a 5 dias. Depois disso, se consegue o controle do tratamento, o paciente vai para o quarto, fica na enfermaria e termina o tratamento dele no quarto. Pode acontecer, o paciente vai embora para casa porque terminou o tratamento. Aí, de repente, ele começa uma dificuldade de mexer, uma dificuldade aí, e aí tá no cérebro, né? De repente é na audição, na fala, na visão. E pode ser o abscesso de novo dando problema. Ele pode voltar, ele pode recoletar, que a gente chama, ou ele pode surgir por uma outra bactéria. Por uma outra infecção no corpo. Exatamente. Tá. Então esse é um paciente que fica com essa sequela, ele tem sempre que estar muito mais atento. Sem dúvida. A gente acompanha esse paciente por longo período de tempo. E de quanto em quanto tempo você sugere que o paciente volte? Porque prefere que você diga a ele que voltou o abscesso do que ele sentir que ele não consegue mais fazer determinada atividade, né? Usualmente em torno de 3 em 3 meses no primeiro ano, depois de 6 em 6 meses e após o segundo, terceiro ano, uma vez por ano, para controle. E o controle é feito com uma tomografia de crânio e, se necessário, líquido da espinha de novo. Você colhe o líquido para ver se ele já assumiu toda a infecção dele, se ele já está clarinho que nem água. Porque pode voltar a meningite, é isso? Pode.
Então é uma sequela que deixa a porta aberta para meningite de novo. Exatamente. Principalmente para outras doenças também, mas para meningite também. Com certeza. Principalmente se esse paciente for operado, porque a própria cirurgia já é uma porta de entrada para a bactéria também, né? Tem as suas consequências. Então é um paciente que precisa ficar atento, precisa ser vigiado de perto por um longo período de tempo. E aí a mensagem principal aí para os telespectadores é prevenção. Porque depois que acontece, a gente já não tem mais muito o que fazer. Então é prevenir mesmo, né? Cuidar bem da saúde, ter uma boa alimentação, praticar exercício, dormir o número adequado de horas. Não ficar tão estressado. Se tiver diabetes, se tiver doença, tem que controlar, tem que tratar direitinho para que não se tenha. As vacinas, né? Receber as vacinas, para que não se tenha. Porque uma vez que se tem, a gente já está correndo atrás do prejuízo já. Como é que é a vida pós-meningite? Sem sequela? Normal, depois do susto acabou, não teve sequela nenhuma? Ou depois de 1, 2, 3 anos, ou mesmo alguns meses depois, pode-se descobrir uma sequela? Usualmente, se não ficou sequela logo após, a vida é normal. Eu, inclusive, tenho um irmão que teve meningite, por sorte foi uma meningite viral, mas foi uma meningite, e ele hoje é uma pessoa absolutamente normal, né? Já nem lembra mais que teve, né? Então, uma pessoa que não ficou com sequela, usualmente a vida é normal. Se ela ficou com alguma sequela, essa sequela é trabalhada depois do ponto de vista de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, né? Para que ela recupere o máximo possível. A chance de alguém que já teve meningite ter outra é a mesma chance de quem nunca teve? É a mesma chance de quem nunca teve. Porque se ela teve, curou a meningite, aí vai depender muito do sistema imunológico dela. Por isso ela que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sem dúvida. Por isso que tem que prevenir, tem que levar uma vida saudável, né? Nos períodos mais frios, evitar aglomeração, ventilar a casa, né? Não ficar trancado, para que não aumente a chance de desenvolver. Perfeito. Eu vou aproveitar e passar o e-mail que o doutor deixa à disposição aqui. Você que está em casa, tem alguma pergunta, quer saber alguma informação? Mande o seu e-mail para francinaldogomes2012, francinaldogomes2012@hotmail.com, francinaldogomes2012@hotmail.com. Se você não conseguiu essa informação, não conseguiu pegar papel e caneta e anotar, vai lá na nossa página do Facebook, que eu vou editar o post de hoje para colocar o e-mail do doutor que ele deixa à disposição. Meningite foi um tema bastante pedido aqui no Consultório Doutor. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso. Muitos questionamentos sobre erradicar ou não, mas na verdade o que a gente nota é muitas vezes um esforço pequeno da nossa parte para fazer o que é possível, né? Porque as complicações podem acontecer mesmo com tratamento rápido, mesmo com o suporte de hospital, né? Mesmo nos melhores hospitais. Então, pode acontecer, né, doutor? Sem dúvida. Isso, a mensagem é: tem que prevenir, tem que tomar vacina. Que aí a meningite, a chance de ter meningite é muito pequena. Perfeito. Queria agradecer a sua presença, doutor. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Espero que você volte outras vezes para conversar conosco. Muito obrigada. Bom fim de tarde. Obrigado, Denise. Obrigado, telespectadores. Dúvidas podem me escrever no meu e-mail que eu terei o maior prazer em respondê-las. Obrigado a todos. Perfeito. Corre lá na nossa página do Facebook que eu vou editar o post colocando o e-mail do doutor por lá para você que não conseguiu anotar, chegou atrasado aí, estava sem papel e caneta. Obrigada a você que nos acompanhou aqui hoje. Fiquem com Deus. Tchau.